Olá, Pai do Senhor Jesus sobre a sua vida. Meu nome é Vanessa França, sou pastora, terapeuta emocional, terapeuta de mulheres, crianças e adolescentes. Trabalho na área de libertação e cura interior de maneira ministerial, né? E profissionalmente, terapeuta emocional. A iluminação não tá muito legal, mas é porque eu tô mudando aqui algumas coisas de lugar, mas desde ontem, que foi o nosso culto, né, do ministério, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso grupo no WhatsApp. E nós temos culto toda segunda-feira, onde Deus tem movido, agido e falado de maneira muito poderosa e entregado um alimento sólido, né, para ajudar aí as mulheres, as pessoas a passarem pelo deserto, né, terem bagagem, terem nutrição suficiente para ultrapassarem o deserto. E ontem, o Senhor foi no sábado, Ele me entregou uma palavra e falou que era para eu ministrar ontem, segunda-feira, no culto. Geralmente eu não consigo estar nesse culto por causa do fuso horário. Mas o Senhor falou para eu entregar essa palavra ontem no culto, e foi uma palavra que falou muito, 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 muito. E foi muito forte o mover de Deus através dessa palavra, e depois outras mulheres que viram ali os comentários em relação à palavra, em relação ao que Deus fez, ficaram curiosas em relação à palavra. E eu tô com isso na minha mente, e eu quero falar um pouco da palavra de ontem, e acredito que você que vai ouvir essa palavra, Deus também vai te alimentar, a palavra vai te alimentar, e você também vai ser edificado, como nós fomos ontem ali no culto do nosso ministério, tá bom? A palavra se encontra em Lucas 5, que é a pesca maravilhosa. Eu vou ser bem breve, mas o ponto principal daquilo que o Senhor nos falou através dessa palavra, eu espero conseguir transmitir hoje também, para que você seja edificado em nome de Jesus. E essa palavra vai dizer, eu quero ler, eu não vou ler todo o texto, mas eu quero fazer menção do versículo do versículo 3 e o 4. O 3 diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. O 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Essa passagem é muito linda. Vai falar que Jesus ele estava ali diante do lago, né, de Genezaré, e ele estava ali ensinando, e eram muitas pessoas, né, e ele estava ali pressionado pela multidão que estava tentando ouvi-lo. E aí, como naquela altura nós não tínhamos os equipamentos de som que nós temos hoje, eles buscavam estratégias para que a voz pudesse, né, expandir mais, às vezes entre montanhas ou diante do mar, para que houvesse aquele eco e mais pessoas pudessem enxergar com a maior qualidade. Então, Jesus, ele está ali ensinando de frente ao lago. E ali está o quê? Simão e os seus companheiros, que estavam o quê? Lavando as redes. Eles tinham passado toda a noite pescando, né? Mas não pegaram nada. Então, veja bem. Jesus, olha, pensa comigo nesse cenário. Jesus está ali ensinando. Jesus vê o barco de Simão, entra no barco de Simão, e nós vamos ver que até então Simão não tinha percebido que era o mestre. Entra no barco de Simão e fala: Simão, afasta o barco para mais para dentro, né, da água. Entra no barco e começa a ensinar. Simão, ele e os companheiros tinham passado uma noite cansativa. Não só cansativa, foi uma noite que foi frustrante.
Uma noite frustrante. Eles não pescaram nada. Então imagine, Simão, ele era pescador, ele era especialista naquilo, ele tinha experiência naquilo. E muitas vezes nós, diante de situações que nós achamos, né, que nós já somos experts, naquela situação e não conseguimos desenvolver em alguma altura. Às vezes nós pensamos assim, mas eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que jejum, eu sou uma pessoa que me separo, eu sou uma pessoa que louva a Deus, eu sou uma pessoa que cumpro, né, os compromissos da igreja. Mas às vezes nós não conseguimos executar bem dentro da nossa casa esse cristianismo e esse serviço. Trazendo para a vida familiar, dentro do contexto aqui no nosso ministério, quantas vezes talvez você ajudou a casa do outro, mas a sua você não conseguiu ajudar. Talvez você pensou que com o seu jejum, com a sua oração, com o seu cultuar, os problemas da sua casa ficariam resolvidos, mas não ficou resolvido, sabe? Mas creia que isso é o quê? É a vontade de Deus, é a permissão de Deus. Talvez há ali algumas brechas, algumas lacunas que são necessárias o Senhor cuidar, o Senhor tratar, o Senhor restaurar, o Senhor ensinar. Com Simão foi assim. Simão, ele sabia pescar. Aí tá todo mundo ali, imagina na beira do lago, esperando Simão chegar, acreditando ter muitos peixes. Aí Simão e os seus companheiros chegam cansados, exaustos, desmotivados, decepcionados. E no meio desse contexto, eles estão ali lavando as redes, chega Jesus, entra no barco e ainda pede para Simão afastar o barco, né? Colocar o barco mais para dentro da água para ele poder falar. Imagine você, depois de um período de cansaço, trabalhando naquilo que você acreditava que você sabia fazer, trabalhando talvez com o seu filho, com o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, fazendo aquilo que você acreditava que sabia fazer e realmente sabia. E realmente você tinha experiências naquela área, só que chega um momento que Deus quer nos levar além, quer nos fazer experimentar coisas diferentes, mais profundas, quer nos fazer ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Aí é necessário que Ele entre no nosso barco para que haja todo um mover e nós possamos experimentar do que vem nas próximas fases. É um nível diferente que o Senhor quer te levar. Aí, depois, né, de Jesus pregar e fazer o que tinha que ser feito, ministrar na vida das pessoas, ele fala para Simão, Simão, vai para o alto mar e lança as redes. Só que Simão, ele tinha acabado de chegar. Ele já tinha tentado de todas as formas. Um pescador, ele não vai voltar se ele não tiver tentado todas as estratégias. Ele já tinha tentado todas as estratégias dele, todas as estratégias baseadas na experiência dele. Talvez você já tenha tentado todas as suas estratégias, todas as estratégias baseadas na sua experiência. Mas quando nós agimos baseado naquilo que o Senhor está falando, aí sim nós vamos usufruir do milagre. Aí Simão fala assim, olha, Senhor, a noite toda eu pesquei. Eu não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar a rede novamente. E hoje o Senhor está falando para você. Faça, mas faça através da minha palavra. Porque quando é liberada a minha palavra, quando eu dou a ordem, não há nada, absolutamente nada que possa impedir o meu mover. Aí a palavra do Senhor diz assim que as bênçãos dele, quando ele decide, elas são a temporal e a seródia, nos mostrando que o Senhor, ele não precisa, ele não necessita de forma alguma de um ambiente propício, de um tempo propício, de uma atmosfera propícia. Ele não precisa, ele faz na hora que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Ele está acima de tudo, ele está acima de todas as coisas, ele tem o controle de tudo. Então, se ele falar que é o momento de frutificar, mas não é o tempo, vai frutificar, porque ele decidiu assim. As bênçãos dele não estão limitadas a um tempo propício. As bênçãos dele não estão limitadas a um período. Talvez o período atual, sua visão natural, olha e pensa, não é
o período certo, não é o período propício, não é o período de... As circunstâncias mostram que não vai acontecer, não há possibilidade de acontecer. Só que aí Jesus chegou, não somente chegou, mas entrou no seu barco. Aí está a diferença. Simão, ele estava cansado, ele estava frustrado, ele estava desanimado, ele estava se sentindo derrotado. Aí Jesus simplesmente entra dentro do barco de Simão e ainda dá uma ordem, olha, coloca o barco mais para dentro da água. Imagina se fosse você, num dia de frustração, num dia de cansaço, num dia de derrota, né? Num dia que você se sentiu humilhado. Imagina Simão chegando com o barco, as pessoas, Simão tá chegando, Simão é especialista, Simão pesca já há muitos anos, o barco dele tá cheio. E as pessoas olhando e falando, não deu certo, não vale a pena. Se calhar você já não presta para isso. Que tal mudar de profissão? Aí começam os burburinhos daquelas pessoas que não entendem que está tudo no controle de Deus e é a estratégia dele. É a estratégia dele para que você viva o sobrenatural. Aleluia! Aí Simão humildemente faz o que o mestre pediu. Mas, é claro, fica claro depois que Simão ainda não tinha notado que era o mestre, que era Jesus. E depois disso, quando Jesus dá a ordem para ele, ele faz. Ali eu acredito que ele já tinha começado a falar assim, não, esse homem, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que ele falou para essa multidão, depois de tudo que ele fez, ele deve saber o que ele está falando. Então, sob a palavra dele, eu vou lançar as redes. Sabe qual é o meu problema algumas vezes e o seu problema? É que nós não permitimos que Jesus entre no nosso barco. É que nós não permitimos que Jesus faça tudo o que ele tem que fazer. É que nós não permitimos que Jesus cumpra o propósito daquele momento para que nós olhemos e pensemos, não, tem alguma coisa, tem algo diferente nele? Não, peraí, se ele já fez isso tudo por outros, por que não fará por mim? E aí, Jesus está tentando entrar no barco, mas você está falando, não, Jesus, eu estou cansada. Não, Jesus, eu preciso terminar de lavar as redes. Não, Jesus, eu preciso guardar o meu barco. Não, Jesus, o senhor não está entendendo. Daqui a pouco eu vou ter que usar o barco de novo, logo à noite. Era manhã. Não era hora de pesca. Não era hora mais de pescar. Mas, quando Jesus liberou uma palavra, mesmo de manhã, é totalmente impossível aos olhos naturais os pescadores saírem para pescar de manhã e voltar com peixe, muito menos a quantidade de peixe que eles voltaram. Então, Simão, ele deixou Jesus entrar no seu barco e fazer tudo que Jesus tinha que fazer. Cumpriu o que Jesus já tinha estabelecido para aquela manhã, para aquele povo, para aquela multidão que o ouvia. E é interessante, presta muita atenção nisso. A palavra começa dizendo que eles estavam lavando as redes. As redes, quando elas não são logo lavadas, o sal, os resíduos da água, aquilo tudo, em contato depois, né, com o sol, com a areia, vai fazer com que a rede, ela fique frágil e ela vai se rasgar muito, muito facilmente. Então, mesmo Simão, estando cansado, frustrado, decepcionado, se sentindo humilhado, fracassado, ele não deixou de cuidar da ferramenta de trabalho dele. Qual é a sua ferramenta? É o jejum? É a oração? É a adoração? É a madrugada? Então por que você não está cuidando dessa ferramenta por causa da frustração? Simão, ele estava frustrado, mas ele estava cuidando da ferramenta dele. E se ele não estivesse cuidando da ferramenta dele, na hora que Jesus liberou a palavra, ele não teria a rede preparada para voltar para o mar, para o lago, para voltar para a água, para novamente ir pescar. E algumas vezes, algumas pessoas não limpam a rede, não preparam a rede e quer usar a rede inadequada. Na hora é como, eu vou logo para o altar, quer ir logo para o altar, quer exercer a função, quer exercer o chamado, só porque o Senhor falou assim que a pessoa foi escolhida, então já acha que a rede está preparada, a rede está limpa, a rede está adequada, então vamos utilizar a rede. A rede não sustenta, a rede não suporta. É por isso que nós vemos tantas pessoas, sobe no altar, desce do altar, sobe no altar, desce do altar. Começa a executar, depois cai. Começa de novo a atuar e depois cai, porque não tem estrutura. A rede não foi bem limpa.
A rede não estava adequada, não tinha resistência e não suportou o peso do chamado, o peso do propósito. E não aguenta, vai esfalecer, vai desanimar, vai retroceder. Então cuide bem da sua rede, cuide bem do instrumento que o Senhor colocou nas tuas mãos, as estratégias, as ferramentas que o Senhor colocou nas suas mãos, tal como fez Simão. Simão, ele estava com a ferramenta dele preparada. Quando Jesus liberou a palavra, ele, opa, a minha rede já está limpa, eu posso voltar. A sua rede já está limpa? A sua rede está limpa? As ferramentas que o Senhor te deu, está limpa? Está em dia? Está ok? Oração, jejum, consagração, santificação, boa conduta, bom testemunho, tá ok, tá 100%, tá apto a ser usado, porque Jesus pode liberar a palavra. E se a sua rede não estiver preparada, você não vai poder ir pescar, você não vai poder usufruir. Só que aí Simão vai, baseado na palavra de Deus, de Jesus, Jesus liberou a palavra, em cima da palavra, você tá indo pela sua palavra, pelo seu próprio entendimento, por isso que ainda não conseguiu enxergar o milagre. Sob a palavra, Simão lança a rede. Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que eles tiveram que fazer sinal para um barco que estava próximo para pedir ajuda. Como que está a sua comunhão com o seu irmão? Como está a comunhão com a sua parentela? Como que está a comunhão com os seus vizinhos? Será que se você precisar de um auxílio, ajuda para cuidar, usufruir, tomar posse de tudo aquilo que Jesus já liberou ao seu favor, você vai ter? Será que você terá essa comunhão, amizade suficiente para você fazer sinal, as pessoas já virem te ajudar? Ou você vai ter que perder toda a pesca, vai ter que abrir mão de toda a pesca, porque você não está tendo comunhão com as pessoas, você não está tendo comunhão nem dentro da sua casa. É para refletirmos. Só que sobre a palavra de Jesus, eles pescaram muito. Imagine quantas famílias foram alimentadas. Deixa eu te dizer uma coisa. No mesmo lugar onde foi a vergonha, o Senhor, isso nem foi dupla honra, isso foi uma honra extremamente multiplicada. E isso foi uma honra atemporal, aceródia, para a vida de Simão, mas foi no mesmo lugar. Aí tem pessoas que estão pensando, será que eu abandono? Será que eu deixo o propósito? Será que eu deixo o ministério? Será que eu deixo chamar? Será que eu deixo? Será que eu vou fazer outra coisa? Só porque está se sentindo cansado, sobrecarregado, frustrado, desanimado, humilhado, rejeitado. Presta atenção, não é o lugar, é a palavra de Jesus. Porque Jesus não quer que você simplesmente viva o que você viveu até hoje. O Senhor quer que você viva o sobrenatural. E através da palavra de Jesus, Simão viveu o sobrenatural. Ele teve uma pesca que nunca havia tido antes. Só que depois dessa pesca maravilhosa, Jesus fala assim, olha, Simão, você estava de olho, né, na pesca. O seu problema era a pesca? Pronto, aí. Eu posso fazer você pescar na hora que eu quiser. Basta uma palavra minha, aleluia, uma palavra, basta uma palavra do mestre para você viver os milagres, para você usufruir do milagre. Só que aí Jesus fala assim, olha, isso aqui é um milagre, mas eu tô te chamando para um propósito maior. Você pode estar de olho no milagre, mas Jesus está te chamando para um propósito maior. No final do capítulo, Jesus vai falar assim, olha, a partir de hoje, Simão, eu te faço pescador de homens. Era o propósito que Jesus tinha para a vida de Simão. Não era somente para as coisas dessa terra, não era somente para a pesca de peixes, né, naturais aqui dessa terra, não. Mas pescadores de homens, era um propósito. É o propósito do evangelho, o propósito de salvação, o propósito de uma nova vida, o propósito de uma vida eterna. É para isso que o Senhor te chamou. E os seus olhos estão fixos em quê? Aonde os seus olhos estão fixos? Em quê? Em quem partiu, em quem te abandonou, de quem te humilhou, em ter o quê? A sua família restituída, em ter os seus filhos na igreja, o seu marido indo para o culto com você, ou está no sobrenatural, ter a sua família estruturada, firmada na rocha, para que possa alimentar muitas outras famílias espiritualmente e resgatar as almas do lamaçal do pecado e saquear o inferno.
Você quer alimento somente natural? O Senhor dá. O Senhor pode, Ele faz quando Ele quiser. Ele pode dar a palavra e você usufruir de milagres nessa terra. Só que o Senhor está te chamando para o propósito, não só para experimentar de milagres, mas um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Porque a partir dali, Simão, ele ia andar com Jesus. Era todos os dias, ele ia ter experiências profundas. Ele ia começar a fazer aquilo que Jesus fazia. E aí, para isso que Jesus está te chamando hoje, para fazer aquilo que Ele faz, para fazer aquilo que Ele fez. A palavra vai dizer que se nós tivermos fé, nós faríamos mais do que Jesus fez. Por que nós não estamos fazendo nem o que Jesus fez, muito menos mais do que Ele fez? Porque nossa fé não é suficiente. Os nossos olhos estão fixos nas frustrações dessa terra, naquilo que nós podemos usufruir aqui. Não vai precisar de você mudar um lugar. Não vai precisar de você abrir mão de pessoas. Não vai precisar de você abrir mão da sua família. É exatamente nesse lugar que Deus vai te honrar. Só que a honra que Deus tem para você é sim honras naturais, honras nessa terra, onde todos os olhos vão ver e falar: meu Deus, o que Jesus fez na vida dessa família, o que Jesus fez na vida dessa pessoa, o que Jesus fez na vida, o que Jesus fez nessa casa. Mas também o propósito de Deus, que vai muito além dos milagres que Ele pode fazer. Os milagres visam uma quantidade pequena de pessoas que estão ali envolvidas, mas o propósito visa multidões, tal como a multidão que seguia a Jesus. Então fica com essa palavra. Receba essa palavra no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu barco. Não murmura, não. Mesmo que você esteja cansado, sobrecarregado, desanimado, frustrado, mantenha as suas redes limpas, mantenha as suas ferramentas preparadas. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. É agora. Amanhã eu começo a jejuar, amanhã eu orar, quando for meia-noite eu vou... É agora! É agora! Venha com um basta a procrastinação na sua vida e começa a fazer agora, começa a agir agora, começa a plantar agora. Você quer colher, não é? As bênçãos, os milagres, você quer cumprir e usufruir do propósito de Deus? Então, tira os pés dessa terra, mergulhe no sobrenatural do Senhor, que aí Ele que domina céus e terras, Ele vai fazer acontecer aqui nessa terra, mas você vai entrar num nível espiritual mais elevado, onde você vai usufruir das coisas do céu, viu? Deus abençoe a sua vida, comente, compartilhe. Tenho certeza que essa palavra vai edificar a muitos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso grupo no WhatsApp, né? O grupo do nosso ministério. E floresça, mesmo que seja no deserto, mesmo que você tenha passado dias, horas ou noite trabalhando, se empenhando e se frustrou, cansou, desanimou. Floresça, mesmo nesses dias, floresça, para que você esteja apto, para que você esteja apta a usufruir e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deus muito abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.